e os prazos mínimos para que os licitantes apresentem suas propostas. Um detalhe importante: se houver a necessidade de modificação do instrumento convocatório, do edital, seja porque houve alguma impugnação, seja porque a administração entendeu necessária essa modificação, o instrumento convocatório deve ser divulgado novamente, da mesma forma pela qual ele foi divulgado antes. Isso porque, como nós já dissemos, as regras não podem ser mudadas no meio do jogo. Se for alterada alguma regra que traga novas exigências para os licitantes, o jogo deve começar novamente. Fase da habilitação. A fase da habilitação também é chamada fase subjetiva, pois nela examinaremos o sujeito, isto é, a pessoa do licitante, aquele que quer apresentar uma proposta para a administração. Na verdade, esse tipo de apuração é comum, mesmo nos contratos de natureza privada. Sempre que você quer fazer um negócio com alguém, um negócio sério, você costuma se informar sobre a pessoa, não é mesmo? Se você, por exemplo, quer alugar um imóvel para alguém, você vai providenciar certidões para verificar se aquela pessoa é séria, confiável, não é mesmo? A administração faz a mesma coisa nessa fase. Ela obriga o interessado a comprovar a sua idoneidade para celebrar o contrato. E como ele faz isso? Através da entrega de um envelope lacrado, contendo documentação que comprove essa idoneidade. Que tipo de verificação ela faz por meio dessa documentação? Veja, ela verifica a habilitação jurídica do licitante, a sua qualificação técnica, a sua qualificação econômico-financeira e a sua regularidade fiscal. Mas observe que o edital não pode fazer exigências absurdas de documentos desnecessários ou impertinentes, pois a própria Constituição diz que somente se permitem as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia dos cumprimentos das obrigações. Se houver exigências acima daquilo que o contrato realmente necessita, a administração estará limitando a competitividade da licitação e ferindo aquela ideia que nós já falamos de que todos os que têm interesse e capacidade devem poder participar dessa competição. Se o licitante não tiver cumprido as exigências para habilitação, ele será inabilitado, ou seja, ele não poderá participar da fase seguinte, que é a fase do julgamento das propostas. Evidentemente, ele poderá recorrer dessa decisão que o inabilitou. E somente após a decisão desse recurso é que a licitação poderá passar à fase seguinte. E se todos os licitantes forem inabilitados, o que ocorre? Nesse caso, a administração poderá fixar um prazo para a nova apresentação de documentos, para assim economizar tempo e trabalho, evitando reiniciar aquele procedimento. Isso está previsto no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Mas atenção, a fase da habilitação nem sempre estará presente nas licitações. No caso da modalidade denominada tomada de preços, essa análise da idoneidade dos licitantes se faz previamente, pois eles devem se cadastrar junto à administração para poder participar dessa modalidade. A lei permite também que a apresentação dessa documentação seja dispensada, total ou parcialmente, nas modalidades convite, leilão e concurso, e também no fornecimento de bens para pronta entrega. No pregão há um detalhe curioso. Ao contrário de todas as outras modalidades, a habilitação se faz no final do procedimento, depois de já julgadas as propostas e classificados os licitantes. É que a ênfase do pregão é obter a maior economia para a administração. Depois, poderá-se verificar a idoneidade do vencedor. Fase do julgamento. Bem, eliminados os licitantes que não foram habilitados e decididos todos os recursos, passamos então à fase do julgamento, que é a competição propriamente dita. É aqui que se fará a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Cada licitante deve ter apresentado, no começo da licitação, um envelope com a documentação referente à habilitação
e um ou dois envelopes referentes à proposta. Eu explico. Se a licitação for baseada no critério do menor preço, somente haverá o exame de um envelope, o envelope da proposta comercial. Ou seja, o licitante vai dizer apenas quanto custa aquele bem ou serviço que pretende vender à administração. Porém, naquelas licitações que envolvem os critérios de melhor técnica e de técnica e preço, o licitante terá apresentado um outro envelope, no qual está a sua proposta técnica. E é ali que ele explica a qualidade técnica daquele bem ou daquele serviço que ele está oferecendo à administração. Então nós temos dois tipos de proposta. A proposta comercial e a proposta técnica, que somente é apresentada nas licitações tipo melhor técnica e tipo técnica e preço. Na fase de julgamento, serão abertos os envelopes com as propostas dos licitantes que foram habilitados. Costuma-se dizer o seguinte, que as propostas devem ser sérias, firmes, concretas e ajustadas. Se elas não forem assim, serão desclassificadas pela autoridade ou pela comissão de licitação. Vamos ver alguns exemplos de propostas sujeitas à desclassificação. Uma proposta que não seja séria, por exemplo, uma proposta de preço zero. Ninguém pode manter essa proposta. Uma proposta que não seja firme. Por exemplo, a proposta condicional. Se o dólar não subir, o preço é X. Se o dólar subir, o preço é Y. Isso não é uma proposta séria. Uma proposta que não seja concreta. Exemplo, baseado no preço de outra proposta. Isso não pode, a lei proíbe. E uma proposta que não seja ajustada ao edital. Ou seja, uma proposta de um bem ou um serviço diferente daqueles que foram pedidos pela administração. E além disso, uma proposta que tenha preços excessivos ou que são manifestamente inexequíveis, ou seja, impraticáveis pelas regras do mercado. Sugestão: leia os artigos 44 e 48 da Lei de Licitações. Esses artigos descrevem várias situações em que as propostas não devem ser aceitas na licitação. Portanto, os licitantes que apresentarem propostas com esses vícios serão desclassificados, ou seja, nem serão consideradas as suas propostas. Mas e se todas as propostas forem desclassificadas? Nesse caso, se todas as propostas forem desclassificadas, será fixado prazo para apresentação de novas propostas. Isso também está no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Havendo mais de uma proposta classificada, a autoridade ou comissão responsável pela licitação vai basear-se naqueles critérios previstos no edital para estabelecer uma ordem de classificação e declarará vencedor da licitação aquele que está no topo dessa lista, o primeiro classificado. É com ele que a administração deverá celebrar o contrato. Isso é o princípio da adjudicação compulsória, que nós já mencionamos na aula passada. E se alguém perguntar a você, pode haver mais de um vencedor na licitação? Essa é uma pergunta matreira, capciosa. Qual a resposta? Sim, pode haver mais de um vencedor num mesmo procedimento licitatório. Mas isso pode ocorrer somente quando nesse procedimento licitatório há vários itens licitados, isto é, várias competições. Podemos, por exemplo, fazer uma licitação de material de escritório, em que seja licitado, dividida essa competição em vários itens ou lotes, lápis, caneta, papel, clipes, etc. Então, pode ser que haja um vencedor para o item clipes, um vencedor para o item papel, um vencedor para o item lápis, etc. Observe que nesse caso é como se fossem várias licitações aproveitando um só procedimento. Complementando essa resposta, pode haver mais de um vencedor na licitação em que há vários itens licitados. Porém, não pode haver mais de um vencedor para o mesmo objeto. Também na fase de julgamento, como em todas as outras, caberá recurso por quem se sentir prejudicado pela decisão tomada pelos responsáveis.